Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonathan com vocês aqui, rouco, sem voz, mas vamos gravar mais um vídeo. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês qual que é a relação da produção dos conjuntos habitacionais com a expansão urbana dos municípios. Vocês já pensaram se isso tem uma correlação? Ou por que a gente muitas vezes fala eu moro no centro ou eu moro na periferia de uma cidade? Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que isso aí tem correlação? Sim, pessoal, tem muita correlação. A relação central do município, tal como a sua relação periférica, tem tudo a ver com os conjuntos habitacionais. Mas para a gente começar esse papo aqui, eu quero voltar lá em 1964, ditadura militar, pessoal. Vamos esquecer esse passado, mas vamos pegar um ponto importante que ocorreu, que foi o surgimento do BNH, né? Que foi o Banco Nacional da Habitação, que tinha como principal objetivo fomentar a produção, primeiro, em grande escala, fomentar a produção popular, né? Ali nós já estamos vivendo e já era claro que nós já tínhamos um déficit habitacional, né? Fomentar que o órgão público, ou seja, que os militares tinham a detenção, então eles vão deter então desse poder de financiamento, né? Ou seja, esse Banco Nacional ele ia financiar essas produções e fomentar então que o mercado privado pudesse adquirir então recursos de um banco exclusivo e produzir habitação de grande escala. Tá? Então a gente vai voltar lá em 64 e agora entender, e tem vídeo já explicando um pouquinho do BNH para vocês no canal também. O que ninguém te conta, pessoal, que a demanda habitacional de 64 também era grande, tá? Então nós tínhamos o quê? Que vencer, né? Nós tínhamos que vencer, então, essa demanda. Então eu tenho um banco exclusivo para produzir a habitação popular, para produzir habitação em grande escala, para produzir a habitação do chamado interesse social. Então, eu tenho um recurso e eu preciso fomentar isso. E olha que loucura, pessoal, eu estou falando de 64. A lei de parcelamento que a gente usa hoje, a 6766, ela é de 79. Então, tem algo que não bate ali, que não correlata ali, né? Tem sim, tem muito sim, tá? Como eu estou falando que eu vou produzir, pessoal, habitação social e habitação popular, e aí eu tenho ainda nesse processo migratório o centro urbano, tal como é a elite, onde eu tenho o mercado, onde eu tenho a loja, onde eu tenho os imóveis mais caros, onde eu tenho os bancos, onde eu tenho tudo que é o centro ali. O que sobrava pra gente no entorno? Socialmente falando, a borda do município ou a periferia do município. Tá? E lembrando que eu estou em 64, então tecnicamente eu não tenho ainda a condição técnica de verticalizar. O que a gente tinha de verticalização ali, pessoal? TR+3, TR+4, né? Produção, processo construtivo local, daquela época. Tem vídeo no canal falando aqui também um pouquinho do histórico da habitação em 1930, 1940, toda essa cronologia do processo construtivo. Então eu tenho hoje um banco público, militar, que tem como objetivo reduzir o déficit habitacional da baixa renda, do popular. Só que eu também não quero, pessoal, o popular próximo do meu centro, né? Sabe aquela história? Eu vou fazer uma luta de classe desde que a classe esteja longe? Exatamente isso. Então, o que o BNH faz junto com o planejamento urbano dos municípios daquela época? Ele conduz os chamados conjuntos habitacionais. O que é um conjunto habitacional no pé da letra? É um grupo de habitação. Então, eu tenho as casinhas populares, eu tenho os predinhos populares. É sim um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho uma arquitetura militar, eu tenho uma arquitetura limitada em relação a projetos urbanos, né? Eu tenho aquela grande escala, mas tudo igual. Isso, pessoal, na parte central não cabia, não era bonito, porque lembra que a gente importa os conceitos coloniais, a gente importa os conceitos ingleses, a gente importa as grandes avenues, ou seja, as grandes avenidas, onde eu poderia andar com classe. Isso não combina com o popular. Isso não combina com o social. O que combina com o social? Longe. Longe.
Então a gente tem o BNH, e aí, paralelo ao BNH, surge as Coabs, porque elas que iam gerenciar isso e elas iam produzir isso. Mas produzir isso aonde? Longe. Longe, nas bordas do município. Porque politicamente eu posso falar que eu estou atendendo a grande demanda do déficit habitacional, mas eu consigo manter o centro elitizado ainda, pessoal. Foi uma estratégia, né? Como que eu posso dizer, equilibrada de falar que eu atendo a demanda, entretanto eu quero atender essa demanda longe. Então o que, que a gente faz? Como eu não tenho o conceito ainda de verticalizar, eu tenho o conceito de espraiar, ou seja, vai ser tudo horizontal. Por isso que a gente tem os conjuntos habitacionais, né? Então a gente começa a produzir, pessoal, os conjuntos habitacionais nas bordas dos municípios, ou seja, nas periferias dos municípios, pessoal, na parte mais periférica, meio, inclusive, com uma ideia da gente promover a segregação social. O que ninguém esquece, pessoal, né, isso aqui, principalmente gente que é de periferia, e o que ninguém te conta é que precisavam de pessoas para trabalhar para a elite. Caramba, e cadê as pessoas agora para trabalhar para mim? Cadê a pessoa para trabalhar no comércio? Cadê a pessoa para trabalhar nas indústrias? Cadê? Cadê? Elas estão longe, morando longe, mas, né, sem o acesso ali ainda, né? Nós criamos esse tal isolamento. Ok, fizemos isso, erramos. O que nós tivemos que fazer? Criar o acesso da periferia para o centro. Começam as grandes obras viárias. Então, a gente, por necessidade, trazer essa população para trabalhar no centro, trazer a população para trabalhar nas casas, trazer a população para trabalhar nas indústrias, que eram áreas centrais, né? Eu precisava trazer eles mais rápido. Então, o que a gente tem? Eu tenho um centro, eu tenho na borda dos municípios, ou seja, na periferia dos municípios, os grandes conjuntos habitacionais, Ctrl+C, Ctrl+V, quem é de Coab sabe muito bem do que eu estou falando, né? As casinhas populares, as casinhas iguais. E eu tenho do centro até agora, cada conjunto habitacional, essas rodovias, esses viários levando. Então imagina comigo, olha como que era lá em 64, 65, 70 e 80, né? Um centro elitizado, saindo desse centro elitizado, as vias de acesso, chegando até a periferia. E entre o centro e a periferia, toda uma área ainda de grande expansão. De grande expansão. Ao longo do tempo, o que isso vai ocorrendo? Esse delta, né, essa fatia de terra que sobrou entre o centro e a periferia, ela vai sendo ocupada, vendida, parcelada. Aí, em 79, já tem a lei do parcelamento, né, aonde o empreendedor já é obrigado a fazer a infraestrutura urbana, né, a 6766 traz essa obrigação para o loteador. Só que, pessoal, eu já tenho a grande via de acesso. Eu tenho grande via de acesso. Jonathan, quer dizer que a tal chamada expansão urbana, ela acaba ocorrendo porque eu saí da borda e vim para o centro? Exato. Em vez de nós fazermos um crescimento sistema núcleo, ou seja, do centro eu vim ampliando isso com um controle, né, com uma distribuição correta, populacional, eu tenho o quê? Eu tenho um centro, um feudozinho elitizado, a borda tomada, viajei, vem comigo uma pizza. Imagine que a borda da pizza é a periferia. E no meiozinho ali eu tenho todo o recheio nobre ali bem no meiozinho. E toda aquela área ali sem recheio, pessoal. O que acontece ao longo do tempo? Você vai rechear tudo aquilo. Então a gente tem muitas vezes um descontrole populacional, um adensamento populacional. Por quê? Década de 90 ocorre uma grande inversão. Ó, BNH morreu em 86, beleza? Sistema financeiro habitacional surge, dificuldade imensa. Crise da década de 90, desemprego. Quem está na periferia quer vir trabalhar mais para o centro, que é onde a gente ainda tem mercado. Só que eu não tenho habitação para essa população. Então, como eu não tenho esta
habitação, a gente começa a ter então as chamadas ocupações na década de 90. Beleza? Deu para entender um pouquinho? Porque eu, conjunto habitacional, sou responsável, sim, pela grande expansão urbana dos principais municípios do Brasil, porque vocês colocaram eu para a borda. Vocês queriam eu longe. Vocês me queriam na periferia. E o que aconteceu? O centro teve que, de alguma forma, ir para a periferia. Essa é a principal correlação entre expansão urbana e os chamados conjuntos habitacionais. Então não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, comentar também, e eu vou deixar também aqui para vocês todos os vídeos vinculados aqui. E estou preparando para vocês uma aulona sobre a década de 90, o grande caos da ocupação no Brasil, beleza? Sou o professor Jonas, para vocês no próximo vídeo. Valeu!